Provocações chinesas, provocações das Filipinas, mais e mais tensões entre ambos os países parece crescer. E mais acusações mútuas a respeito de quem está provocando quem parece se acentuar também. As Filipinas apelam para que a China pare com o que o país vai chamar então de ações provocativas vindas então dos chineses. Essas supostas provocações vão ocorrer numa zona econômica exclusiva lá de Manila. E essas acusações elas já vêm crescendo pelo menos desde o ano passado. Será que a China estaria próxima então de entrar em conflito maior lá no Mar do Sul? Nós vamos entender isso já já. Depois, inclusive, da gente entender sobre essa questão envolvendo uma possível disputa, a gente vai se dirigir lá para os Estados Unidos, onde então Donald Trump estaria planejando enviar esquadrões assassinos dos Estados Unidos para o México, querendo então caçar os líderes dos cartéis de drogas, caso então ele retorne à Casa Branca. Segundo um relatório que foi então nos revelado pela revista Rolling Stones. Por fim, nós vamos entender melhor se aqui no Brasil a gente está vivendo um processo de controle de informação, de centralização estatal. A tragédia do Rio Grande do Sul está trazendo à tona um processo que parece cada vez mais estar em curso aqui no Brasil. Vamos entender melhor todos esses assuntos. Então, Matheus, será que a gente já tem vinheta aqui do novo quadro Giro Geopolítica? Então, solta a vinheta aí, vamos nessa! Olá, eu sou Bárbara Martinelli, eu sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais e seja muito bem-vindo então ao novo quadro do canal do Danúzio Neto, chamado carinhosamente de Giro Geopolítica, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando então mais informado. Como eu falei para vocês lá no início do nosso vídeo, lá na nossa introdução, nós podemos estar à beira de um conflito. As Filipinas estão acusando a China de um lado e a China também está acusando as Filipinas de outro lado. Ambos então estão se acusando mutuamente de estarem realizando manobras provocativas. A China vai falar que as manobras provocativas estariam ocorrendo lá no Mar do Sul da China. E quem estaria fazendo essas provocações seriam as Filipinas, em conjunto com seus parceiros, um deles os Estados Unidos. Para a China, as embarcações estariam violando a soberania territorial chinesa, violando também a questão do direito internacional e perturbando a paz e a própria estabilidade regional. Como podemos notar, os dois países parecem se envolver em uma série de impasses em áreas disputadas lá no Mar da China, à medida que as Filipinas parecem ser encorajada pelo apoio lá dos Estados Unidos e de outros aliados, ela então intensifica suas atividades em águas altamente policiadas pela guarda costeira chinesa. Em tese, um território das Filipinas é definido por uma série de tratados internacionais e o Ministério de Negócios Estrangeiros chinês vai afirmar que o chamado atol nunca fez parte do território das Filipinas. Os chineses, inclusive, chamam o atol, na verdade, de Recife Renai. O atol é conhecido como o Ayujin nas Filipinas, enquanto a China chama então de Recife Renai. Ele vai ficar então lá a 190 quilômetros da ilha filipina de Palawan. Nos últimos meses, as Filipinas têm enviado suprimentos para suas tropas que estão então estacionadas em um navio de transporte da época lá da Segunda Guerra Mundial, que se tornou um posto militar no chamado Second Thomas Shoal, o que levou então a guarda costeira da China a enviar vários navios para bloquear essas missões de abastecimento feitas pelos filipinos. Para piorar, a China ainda acusou as Filipinas de invasão às suas águas e também de traição. As Filipinas repreenderam os chineses pelo que consideravam então ser uma política de agressão com manobras muito perigosas dentro dessa zona exclusiva então de Manilha. Os últimos esforços da China para impedir então que as Filipinas reabasteçam seu
destacamento de fuzileiros navais estacionados em Second Thomas Shoal representam uma escalada bastante significativa nessas agressões praticadas pela China. As evidências disponíveis sugerem que o objetivo da China é desalojar os fuzileiros navais filipinos, e parece haver um maior sentido de urgência nos últimos meses. Os esforços da China incluem a construção, por exemplo, de ilhas artificiais sobre os recifes de coral. E esses esforços chineses contra as Filipinas aumentam o risco real de uma escalada que pode, inclusive, incluir os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos tenham se abstido de fazer qualquer tipo de declaração mais formal sobre soberania a respeito dessas características geográficas lá no Mar da China Meridional, a gente tem o chamado Tratado de Defesa Mútua entre os Estados Unidos e as Filipinas, que indica que ações hostis contra os navios aeronaves lá do governo filipino seriam motivos para invocar, então, disposições do chamado tratado. Esse tratado, então, de defesa mútua entre ambos os países. A visão dos chineses durante os últimos meses, as tensões lá no Mar da China foram aumentadas por provocações vindas das Filipinas. Então, os filipinos estariam nada mais, nada menos ignorando os apelos dos chineses e realmente provocando a China. Os especialistas disseram que esse renascimento da arbitragem, né, praticada pelas Filipinas visa atrair forças externas e expandir e internacionalizar toda a questão do Mar do Sul da China. As repetidas provocações, na visão de analistas chineses feitas pelas Filipinas, não conduzem a uma resolução, né, a respeito de uma segurança regional, mas poderiam, em vez disso, transformar essa questão em disputas maiores ou até mesmo numa guerra ali no Mar do Sul. Temos que pensar em três coisas. A China, ela reivindica soberania sobre praticamente todo o mar da China meridional. E, além disso, a China aponta para uma chamada linha nos seus mapas que corta, então, as zonas econômicas exclusivas de países como Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Indonésia, afirmando que tudo isso, toda essa parte, é da China. Entretanto, a gente tem o Tribunal Permanente de Arbitragem falando lá no ano de 2016 que essa linha presente, então, nesses mapas chineses não tem base legal alguma. A China rejeita isso. Por fim, temos que nos lembrar de outra questão interessante. Ali no Mar da China Meridional, ou Mar do Sul da China, 60% de todo o comércio mundial passa por lá. Essa parte do mundo acaba sendo extremamente importante. E estaríamos nós, então, próximos de uma guerra no Mar do Sul, que seria desencadeada por conta das tensões que acontecem entre China e Filipinas? As respostas nós vamos ter muito em breve. Vamos agora sair lá da Ásia e vamos agora viajar para os Estados Unidos e para mais uma provocativa declaração, por assim dizer, emitida então pelo Donald Trump, que é o ex-presidente dos Estados Unidos e é também candidato das eleições desse ano para o mesmo cargo. Segundo então um relatório que vai ser divulgado pela revista Rolling Stones, o Donald Trump estaria planejando enviar esquadrões de assassinos dos Estados Unidos, segundo palavras do próprio Donald Trump, para o México, para então aniquilar os líderes dos cartéis de drogas, caso então ele retorne à Casa Branca. O antigo presidente falou publicamente da sua determinação em enfrentar a crise do fentanil que está então acometendo os Estados Unidos e que ele incluiria travar uma guerra, por assim dizer, contra esses grupos que ele considera criminosos e que estariam estimulando esse vício e alimentando a indústria de drogas do fentanil. O Trump ainda não anunciou exatamente toda a extensão desses planos que, segundo a Rolling Stones, envolvem essa implantação secreta, com ou sem o consentimento do governo mexicano, dessas unidades de operação especiais encarregadas, então, de aniquilar os traficantes de drogas e desfazer vários cartéis que estariam no México. 3 aliados do Donald Trump afirmaram que ele apoiou privadamente as missões
de enviar então esses assassinos americanos para o México. Embora ele não tenha fornecido, como eu já falei, detalhes específicos de como quantas tropas, por exemplo, de norte-americanos seriam enviados para o território mexicano. As fontes da revista Rolling Stones, que incluem pelo menos um legislador republicano, sugerem que o Trump argumentou que a eliminação desses chefões dos cartéis mais poderosos e que estariam ali no México vai prejudicar bastante as suas operações e também a própria capacidade de fornecer drogas aos Estados Unidos. E que por conta disso tudo, ele estaria disposto a seguir com esses planos. Fazendo coro ao Donald Trump, a gente tem os senadores republicanos, o Lindsey Graham e o John Neely, que vão apoiar lá no ano passado uma legislação que então daria aos militares lá dos Estados Unidos autoridade suficiente para perseguir organizações de traficantes e cartéis onde quer que eles existam. A proposta, inclusive, vai provocar uma reação nada boa do Andrés Manuel López Obrador, que é o então presidente do México, que vai denunciar essas possíveis tomadas de decisão como uma ofensa ao povo do México. Ano passado, André falou que o governo mexicano não vai permitir que nenhum governo estrangeiro faça uma intervenção no território do México, e muito menos eles vão permitir, né, o governo mexicano vai permitir que forças armadas de governos estrangeiros tentem caçar qualquer mexicano que seja. Os especialistas militares lá nos Estados Unidos alertaram contra possíveis ataques no México, argumentando que teria um impacto bem limitado, na verdade, no comércio de drogas e prejudicaria as relações diplomáticas com os vizinhos, então, meridionais lá dos Estados Unidos. Será que o Donald Trump vai querer comprar uma briga com o México e realmente enviar esses esquadrões para caçar os cartéis? Estaríamos nós à beira de mais uma tensão global, ou seja, mais uma tensão se abrindo no mundo, agora motivada por uma suposta caçada, então, de cartéis. São cenas dos próximos capítulos também. Por fim, vamos agora falar sobre o aumento de fatos controversos que estão acontecendo no Brasil. Fatos esses que nós podemos observar que parecem se tornar cada vez mais recorrentes, já que uma aura muito estranha parece pairar sobre os assuntos que acontecem no Brasil. O mesmo recente fato controverso, na verdade, um recente fato controverso que aconteceu é referente, então, à tragédia que a gente observa agora no Rio Grande do Sul. A rede de TV SBT vai exibir uma matéria que vai tentar, então, apurar as denúncias a respeito de possíveis multas que estariam acontecendo contra caminhões que levavam, então, doações lá para o Rio Grande do Sul. Lá na matéria, a gente vai ter entrevistados, incluindo um funcionário da Defesa Civil, alegando que eles tinham sido notificados e autuados em até R$ 200. Até aí tudo bem, já que o papel do jornalista seria justamente esse, apurar denúncias do que está acontecendo e trazer os fatos. O que surpreendeu foi que a jornalista Natuza Neri, lá da Globo News, vai então desmentir toda uma matéria investigativa sem nenhuma investigação, apenas utilizando o argumento de autoridade dela fazer parte da marca Globo. O Jornal da Record vai seguir as palavras da emissora Globo e também vai chegar a fazer uma reportagem desmentindo as informações da SBT. A gente ainda vai ter a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, também negando as informações contidas, então, na matéria do SBT. A ANTT vai emitir uma nota que vai ser publicada nas suas redes sociais, avisando que cargas com donativos não precisam passar por fiscalização de pedágios, que essas multas não existiriam e vão acusar o SBT de propagar fake news. Nós, inclusive, sabemos que diversas denúncias classificadas como fake news estão surgindo, fazendo com que a questão da regulação das redes sociais volte à tona novamente. Um presidente do Brasil, que é o Lula, voltou a defender a regulação das redes sociais para evitar o chamado excesso de fake news que supostamente estaria acontecendo em meio a uma tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul.
Segundo o presidente, é necessário que o parlamento debata esse tema, uma vez que há pessoas que estão atacando os voluntários e até mesmo as Forças Armadas. Segundo Lula, as fake news sobre o Rio Grande do Sul desmereceriam as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, como as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Força Nacional. Ou seja, as fake news estariam atuando contra os agentes estatais. Além da defesa da regulação, tivemos integrantes do governo federal criando uma chamada sala de situação para monitorar e combater o que os especialistas vão definir como um enxame de desinformação sobre a catástrofe que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O jornal O Globo fez uma reportagem demonstrando como os grupos que monitoram as redes sociais detectaram um movimento coordenado para disseminar mensagens falsas sobre a atuação lá referente ao Rio Grande do Sul, difamando as Forças Armadas, criando pânico econômico, gerando diversas mentiras a respeito até mesmo de desabastecimento. Podemos ver que o governo e algumas emissoras de televisão parecem se esforçar para realmente proteger a população de mentiras que poderiam estar sendo propagadas. Mas será mesmo? Voltando então ao caso do SBT. Após as denúncias que o SBT teria espalhado fake news, a emissora vai emitir uma nota de posicionamento, afirmando que o seu compromisso era com a verdade dos fatos e com o jornalismo, além de manter uma premissa de responsabilidade com as informações que ela passava então para a sociedade. Após pressão da matéria do SBT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que a gente falou um pouquinho mais no início, né? Vai admitir que sim, foram aplicadas multas aos caminhões que transportavam donativos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em um vídeo postado lá no perfil oficial da agência no YouTube, o diretor-geral da ANTT, que é o Rafael Vitali, vai reconhecer que ocorreram sim casos pontuais de autuações por excesso de peso, mas afirmou que, reconhecendo isso, que as multas serão agora anuladas. A ANTT vai ainda publicar uma portaria no qual agora vai dispensar os procedimentos regulares de fiscalização para os veículos de transporte de cargas carregados com donativos destinados ao Rio Grande do Sul. Entre as medidas adotadas pela ANTT para garantir a uniformidade dos procedimentos, a liberação das doações será garantida pela simples declaração verbal então do motorista. Ou seja, o SBT não mentiu. O SBT não propagou fake news. Quem, na verdade, propagou fake news foi a emissora Globo, ao afirmar, sem prova nenhuma, sem fazer investigação nenhuma, que isso não estava acontecendo. Estamos perigosamente nos caminhando para uma disputa sobre quem tem o monopólio da verdade, quem pode falar ou não o que é fato ou o que é fake. A tentativa da regulação das redes sociais volta à mesa de possibilidades, visando, é claro, proteger o próprio Estado. E notamos gradualmente que existem redes de comunicação que também parecem trabalhar para proteger esse mesmo Estado. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Danúzio Neto. Eu também possuo um canal aqui no YouTube chamado Voz Armada e eu também participo e tenho outro canal chamado Substância Política. Não deixe de acompanhar e se inscrever nesses canais também. Muito obrigada por assistir e até semana que vem. Tchau!